o sweet spot do PM é ele entender qual dor que ele vai resolver que é boa para o cliente e para a empresa. Se só fizer coisa para a empresa, aí você vira só um monstro capitalista. E os clientes, você tem, cara, um mar de problemas. Então também você não pode escolher qualquer problema de resolver. Então tem que ser um que agregue valor na jornada dele e que você ganhe dinheiro ao mesmo tempo. Então é um ganha-ganha para todo mundo, né? Fala galera, beleza? Serginho falando, sou Product Manager no Itaú e host aqui do canal 6byte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem o sino para receber a notificação de novos episódios. A cada episódio, um ou uma, novo ou nova, convidado ou convidada, trazendo conteúdo de altíssimo nível para vocês. Hoje não é diferente, vamos falar muito sobre IA, tá bom? Antes de mais nada, queremos anunciar a nossa super parceria com a Eureka Labs, né? A Eureka Labs que tem o slogan Líderes que fazem toda a diferença. Eles criaram cursos que unem estratégia, prática e profundidade para preparar você para os desafios reais da liderança. Ou seja, você que é uma pessoa que quer se tornar um líder, cara, a plataforma Eureka é própria para vocês, tá? E você que já é um líder e quer realmente se aperfeiçoar, se atualizar em práticas de liderança, cara, indicamos super aqui a Eureka Labs, tá? A Eureka Labs, eles desenvolveram diversos cursos, tá? Práticos e profundos, práticos, na verdade, profundos e estratégicos para quem quer liderar com impacto, clareza e relevância, tá bom? Seja, como eu comentei, seja você que está dando os primeiros passos em liderança ou para você que ocupa já posições chaves e buscam se destacar ainda mais. Então, lá na Eureka você aprende como ninguém e ensina com formações tradicionais, com conteúdos que vão direto ao ponto e transformam sua forma de atuar. Vou falar aqui três cursos, tá? Que a Eureka tem, que é IA para líderes, né? Ou seja, entre na vanguarda aqui da tecnologia, né? Com um curso completo de domínio de IA. Né? Esse programa ele oferece um conteúdo muito rico, com técnicas de estratégia da utilização de IA, né, capacitando líderes de tecnologia a aproveitar efetivamente a IA para inovação e desempenho aprimorado dessa equipe. Nada de usar a IA para ficar perguntando lá para o chat GPT se vai fazer frio, se vai fazer calor ou algo do gênero. É o uso de IA para um conteúdo totalmente estratégico. Tem também o curso Leadership Pathway, puta, eu adoro esse curso, tá? E inclusive eu faço esse curso também, tá? Ele foi projetado para profissionais que desejam alavancar suas carreiras e assumir posições de liderança. Então esse aqui é propriamente para você que realmente tem aqui um objetivo de carreira de se tornar um líder. E por último, e não menos importante, né, tem o workshop para entrevistas. Cara, esse é gratuito. Então se eu fosse você, faça esse curso, teste a plataforma, que esse curso é gratuito, então você não vai gastar um centavo, tá? Então você já imagina você conquistar aquela tão sonhada vaga e posição de liderança. Mas às vezes você não está 100% preparado para encarar principalmente as dinâmicas e as etapas do processo seletivo. Então, esse curso, workshop para entrevista, ele vai te preparar para isso, tá? Nesse workshop, tá? O que você vai aprender? Como funcionam os processos seletivos para cargos de liderança? Dicas práticas, diretas e aplicáveis. Gratuito, tá? Mas olha, é por tempo ilimitado. E aí, falando aqui da nossa parceria, para finalizar, a gente tem um cupom, tá, de 30% de desconto para todo o conteúdo da plataforma, tá bom? Vamos deixar aqui na descrição o cupom BYTE30 para você ter ali o desconto, beleza? Cara, 30% de desconto. Aproveita que eles já estão com várias promoções da Black Friday e já usem o nosso cupom para garantir, tá? Mas antes, faça esse curso de workshop para entrevistas, que ele é gratuito, né? E aí você vai conseguir entender como a plataforma funciona. E se para você fizer sentido, faça os demais cursos. É isso. Daniel, bom dia.
boa tarde, boa noite, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, estou bem, né? Vamos lá, mais uma gravação, mais um episódio do canal, né? E hoje acho que não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar aqui de produtos, né? Vamos falar de processos de negócio, de automação, de IA. Vamos falar de iPaaS, né? Quem não sabe o que é iPaaS aí, o nosso convidado já pode dar uma aula, né? Então acho que hoje vai ser um episódio para quem é de produto, para quem quer vir para a área de produtos, né? E para quem está iniciando também na área. Então, vamos lá, vamos para cima que esse episódio aqui tem muito conteúdo e muito conhecimento a adquirir. Perfeito, cara. E você disse tudo. Nós vamos falar sobre liderança, beleza? Vamos falar sobre IA, vamos falar sobre automação de processos, vamos falar da Pipefy. Depois o Adriano vai falar para mim se ele está contratando, se a Pipefy está contratando. Depois ele vai dar dicas pra gente aqui, né? Para quem realmente quer entrar na Pipe, um pouquinho do processo, o que ele tem ali, soft skill que a Pipe busca, um pouquinho de hard, né? A gente sempre pede as dicas aqui. Então, assim, a Pipe é uma empresa super reconhecida no mercado. Ele vai falar um pouquinho sobre a Pipe, né? Para quem não conhece, o que a Pipefy faz. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado aqui, tá? O currículo dele, Daniel. Ó, eu vou começar aqui falando. Vamos ver se em um minuto eu consigo falar aqui da apresentação do cara e da experiência profissional. E olhe, mais uma pessoa da PM3 que a gente traz aqui. Então já viu, né? Quando a gente traz alguém aqui que é parceiro da PM3, conteúdo super, super, super relevante, tá bom? Apresentando o nosso convidado aqui, ele é mestrado em empreendedorismo pela USP, com foco em Venture Capital. Bacharel em Engenharia da Computação pela PUC Paraná. Ele é Executive MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, com ênfase em metodologias ágeis. Também ele cursou Engenharia da Computação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O Adriano, ele é Staff Product Manager na Pipefy, onde ele é especialista em inteligência artificial aplicada, onde ele usa automações inteligentes e soluções iPaaS. Tem vasta experiência na criação e gestão de produtos focados em plataformas SaaS de alcance global. Adriano combina visão estratégica com expertise técnico em IA para ajudar empresas a aumentarem eficiência por meio de soluções personalizadas. Também atua como instrutor de formação de IA, Product especialista e cria conteúdos educativos de altíssimo nível para o canal PM3 no YouTube. Além de ser palestrante e facilitador em imersões sobre agentes de IA e automação. Você viu, Daniel, que não passou de um minuto. Então, seja muito Agora você bem-vindo. escreveu tudo isso ou você pediu para a IA escrever? Não, é o perfil do cara, então não tem nem que pedir para IA, né? Mas é um resumo do perfil dele. Então, cara, Boa. Adriano, seja muito bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado por topar bater esse papo conosco, cara. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Depois, quando sair o podcast, eu vou fazer um recorte só dessa apresentação, cara. Eu vou colocar no meu currículo. Quando alguém for ver, eu falo, cara, veja o que o Serginho falou sobre mim aqui, que tá lindo demais. Não, mas perfeito, cara, é fruto da sua competência, tá? Já disse, tá? A gente sempre fala isso para os nossos convidados, quando a gente traz aqui para o canal, são pessoas que a gente admira. Às vezes, a gente admira a pessoa nem sabe que a gente admira. A gente falou isso aqui no esquenta aqui do papo, e você é uma pessoa que eu já sigo há algum tempo, né? Eu consumo muito o seu conteúdo, principalmente do que você fala, dos conteúdos que você fala sobre IA, acompanho o seu trabalho ali na PM3. Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua carreira para a gente. Novamente, muito obrigado por ter topado bater esse papo conosco e seja bem-vindo. Bom, resumão, assim, cara, eu sou engenheiro de formação, né? Comecei minha carreira como engenheiro de software e fui indo para o mundo de projetos, projetos de inovação, e aí caí no mundo de produto e fiquei lá por muito tempo. Comecei a tocar produtos de e-commerce no grupo Renault Nissan, muito tempo atrás, e de lá fui para o mundo das startups e não parei. E aí empreendi um tempo, fechei a empresa, acabei entrando no Pipefy. Então eu tô uma jornada de quase 3 anos, cara, sem férias. Porque fechei a empresa, já entrei no Pipefy
e estamos nessa loucura, né? Eu espero no finalzinho de ano conseguir tirar um períodozinho de férias. E uma coisa que você falou sobre, né, o impacto, né? A gente tava falando aqui no Esquenta sobre o impacto que a gente tem na vida dos outros. E eu acho que, putz, bem um pouquinho antes de eu entrar na Pipefy, eu não tava postando muito no LinkedIn, etc. E aí, quando a gente começou a trabalhar muito mais forte com IA, eu pensei, putz, tá vindo uma revolução, uma onda gigantesca. E eu acho que é uma onda que a gente pode compartilhar, né? Assim, compartilhar conhecimento, coisa que a gente tem visto aqui. Então eu procuro no meu LinkedIn tentar, né, falar pra galera, a água tá quentinha, entrem aí também. Tentar desbloquear o potencial do pessoal através de conteúdo, de educação. Eu sempre participo de muita iniciativa da PM3 com esse objetivo da gente, através da educação, destravar as pessoas, né? Eu acho que é o único jeito, de verdade. Não só com educação, mas educação prática também, né? Eu falo muito sobre o mão na massa, que eu acho que a gente vai falar bastante, né? Tô cansado de, putz, vamos só acompanhar a newsletter de IA, de tecnologia. Cara, não funciona. Vamos meter a mão na massa, quebrar as coisas e aprender. Lógico, você não vai quebrar na sua empresa, né? Mas, pô, cara, o GitHub é de graça. Você consegue fazer um projetinho de final de semana ali e se virar e aprender, né? Não, beleza, perfeito. Cara, você fala um ponto e acontece isso muito. Às vezes, cara, eu tenho preguiça das redes sociais, tá? Preguiça que eu digo assim, LinkedIn, Instagram. Porque assim, né? Você falou um ponto aqui que, puta, super concordo. Que eu acho que nós temos que usar as redes sociais pra gente, sabe, aprender e ensinar algo. Eu, particularmente, as minhas redes sociais, eu uso muito pra isso. Eu nunca fui desse perfil de usar redes sociais para reclamar, para falar da grama do vizinho. E, cara, às vezes, você olha assim para as redes, LinkedIn, Instagram, às vezes o que mais tem é a galera muito olhando para a grama do vizinho e criticando a grama do vizinho. Só que Uhum. assim, eu penso muito isso, cara, eu tô lá para passar algo e receber algo. Né? Então a gente tem um canal muito por isso. O conteúdo que às vezes eu posto ali, eu sou muito ativo no LinkedIn, procuro postar muito conteúdo no LinkedIn realmente para tentar agregar valor para as pessoas. A gente sabe que a gente não vai conseguir agregar valor para todo mundo, mas aquela Uhum. de 20 pessoas que viu o meu post, se ela conseguir, se uma, duas conseguir absorver algo, para mim é muito perfeito. Né? E você faz muito isso, né? Tipo, também, você posta muito conteúdo lá que realmente é relevante. Você fala muito sobre IA, você fala muito ali do seu papel ali de transformação dentro da Pipefy, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que fazem mais isso, né? Eu sempre Uhum. faço esse apelo para a galera, porque agora o hype ali no LinkedIn tá falando agora da grama do vizinho, porque não é mais remoto, vai ser híbrido. E Putz. só fala disso, entendeu? Só que, meu, é muito mais fácil você começar a criar narrativa em cima da grama do vizinho do que da sua. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente faz aqui, né? Exatamente. Boa. Vamos começar o papo aqui. E, cara, assim, ó, já vou começar fazendo uma pergunta para você aqui, bem direcionada ao papel de um product manager e do papel de IA, tá? Na sua opinião aqui, cara, como é que você descreve ou descreveria o papel de uma pessoa hoje, product manager, dentro do cenário de inteligência artificial, cara? Cara, você quer saber mais uma pessoa trabalhando com um produto de IA ou o impacto da IA na vida de um PM médio, assim? O impacto de IA na vida de um PM médio. Mas você Cara, eu pode acho falar que do outro contexto também, se você quiser, tá? não, acho que eu vou talvez dar uma resposta mais geral, porque daí acho que engloba mais gente. Eu acho que, putz, cara, é uma grande oportunidade que a gente está tendo do tanto de ferramenta que tem disponível para a gente usar para N tarefas, né, do ciclo de vida do produto, desde ali a gente tava falando, né, sei lá, de repente você tem uma pesquisa que você precisa mastigar os dados, né, para você consumir aquilo de uma forma mais rápida. Pô, antes, cara, demorava, sei lá, quantas horas você tinha que fechar a agenda, hoje você consegue fazer. Até, cara, um desk research que a gente fazia antes, lendo. Cara, eu sempre falo pra galera isso. A primeira coisa que você tem que fazer com o IA, vai descobrir o tal do Deep Research, né, que é o nome da funcionalidade no Gemini e no ChatGPT.
você fazer uma pesquisa de mesa, pesquisa de mesa, desk research que a gente fazia antes, tinha que fechar uma manhã para ficar lendo um monte de porcaria no Google, agora você consegue, pô, fazer essa pesquisa, tomar um café e voltar e pelo menos ler ela e digerir aquele assunto. Então, assim, cara, eu acho que tem um impacto muito legal, tanto na parte ali do discovery inicial, quanto de você, sei lá, pensar numa spec, né? Hoje em dia o pessoal usa muito PRD, que é aquele documentão de você fazer uma especificação técnica ali. A IA também pode ajudar. E aí tem ferramentas para você poder até ser um PM. O pessoal está usando muitos termos agora do PM Builder, que é não só você controlar a jornada do produto, mas você talvez influenciar ela tecnicamente, construindo alguma parte, de repente ajudando a validar alguma coisa com um protótipo que você mesmo poderia fazer, né? Antigamente, cara, imagina, eu sempre dou esse exemplo. Para você, cara, todo mundo aqui, independente da empresa que você trabalha, você tem um stakeholder para você convencer eles de que a sua ideia tem que ser vale o investimento da empresa, né? Seja de pessoas ou seja de financeiro. E aí, normalmente, se usam apresentações, né? O pitch que você vai fazer lá para você ganhar aquele aval, aquele recurso para você utilizar por X meses. O que a gente fazia antes? A gente separava um designer seu e um ou dois dev para você montar alguma coisa ali, para você levar um protótipo meia boca para você conseguir aquele buy-in dos stakeholders, né? Cara, hoje em dia com Lovable, V0, Bolt da vida, você consegue. Pode não estar bonito, pode não estar igual a identidade visual da empresa, mas, cara, você sozinho, sei lá, em que 2 horas, você consegue montar um protótipo versus o que antes você devia ter que, pô, montar PPT, ou até um Figma, aí você tinha que fazer o seu designer perder tempo ali, né, entre aspas, ele podia estar fazendo um negócio para o cliente, mas não, estava tentando te ajudar a vender uma ideia, etc. Então, assim, eu dei alguns exemplos aqui do quanto que a gente hoje consegue ficar mais, como que eu vou dizer? Independente, né? E independente é bom. Você consegue correr sozinho em algumas coisas que, putz, você ia acabar jogando escopo para outras pessoas, né, Serginho? Boa. É a questão da otimização do tempo, né? Hum. Se você Não, pegar o tempo, ô Daniel, deixa eu o até, tempo que você gastava, né? Antes pra agora, né? deixa eu até falar rapidinho, Daniel, antes de você fazer a pergunta aqui, que agora a nova queridinha, o novo queridinho aqui principalmente da galera, é o Figma Make. Uhum. Agora a galera tá usando Figma Make, só para dar um contexto pro Daniel. Daniel, o Figma Make agora tem o Figma, onde você consegue prototipar as telas, então o time designer usa muito. E o Figma Make agora é uma feature ali dentro do Figma, onde você insere um prompt e ele cria já toda a tela prototipada para você. A gente estava fazendo um exercício, inclusive na semana passada, redesenhando a nossa jornada. Então a gente colocou o prompt lá, pedindo para ele desenhar as telas. Cara, ele fez um desenho perfeito da jornada que a gente queria ali com um prompt, cara. O trampo que o designer ia demorar ali 2, 3 horinhas para fazer, criando as telas, as interfaces, o Figma Make ali, ele já faz ali. Claro, né, como todo produto ali que está em fase ali de implementação, ali de MVP que seja, ele tem ali algumas coisas para ajustar, mas agora é o novo queridinho ali da galera, o Figma Make, né? Mas pode falar, Daniel, eu te cortei, perdão. Não, é assim, né? A questão que eu tava comentando, né? Vocês que são de produtos aí, né? Existe uma régua, o antes e o depois da IA na vida, não só na vida de produtos, né? A gente pode colocar na vida de todo profissional aí, a IA veio para de certa forma ajudar, né? Você sabendo usar, ela te ajuda bastante aí nas tarefas e te otimiza, né? Aí, mas assim, pensando, né? Pensando hoje num PM, né? Que tá iniciando ou que já tá na carreira já de Product Manager, é, assim, pensando nas habilidades, né? Que ele precisa ter para desenvolver, né? Pensando em IA, né? Quais seriam, tem alguma habilidade específica que o PM precisa ter, né, para trabalhar com essas ferramentas hoje de IA? É uma pergunta que eu faço que é uma dúvida minha, né? Porque assim, né, você pega outras áreas, a pessoa vai lá, vai ter que estudar a IA, ver a IA que melhor vai contribuir para a atividade que ela vai realizar, né? Mas aí dentro da área de PM, né?
qual que seriam essas habilidades, se tem alguma habilidade específica, né, fora as habilidades já de um Product Manager, né? Cara, se fosse pensar em uma habilidade, eu diria para a pessoa ser muito boa em engenharia de prompt ou a evolução que estão falando agora muito de engenharia de contexto, que é quase que um degrau acima para você entender em qual parte sei lá, da sua interação com a IA você tem que passar aquele tipo de contexto. Isso serve muito, por exemplo, se você estiver desenvolvendo alguma coisa num cursor da vida, que, putz, você tá lá desenvolvendo, você tem que colocar suas regras, você tem que colocar o que estão chamando de meta prompt, que é um prompt que você usa para pedir para a IA fazer uma outra coisa para você, por exemplo, para poder codificar alguma coisa. Mas, cara, uma coisa que eu tô batendo muito na tecla com o pessoal sobre habilidade, eu acho que tem uma habilidade que é... A IA deixou muito barato desenvolver algumas coisas e muito rápido. Então, às vezes, hoje, antes, né? Vou colocar entre aspas, antes, né? A gente tinha que refletir muito sobre onde que a gente estava investindo o nosso tempo. Então a gente tinha que ser muito rígido na priorização. Você não, né? Porque, putz, uma decisãozinha besta que você toma ali, você perdeu 2 sprints, é um mês. Eu sempre faço essa conta. Bota aí que você tem 4, 5 devs no time, e normalmente esses devs são CLT. Um salário médio desses devs, multiplica isso por 5, mais o PM, o engineer man. Na hora que você vê, cara, olha aí quanto que é um mês de salário dessa galera que você rasgou por uma decisão que você tomou. Mas, beleza, vamos dizer que agora tá muito rápido, a gente, né? A gente não precisa ser tão rigoroso na priorização porque tá mais rápido as coisas. Ainda assim, eu acho que como tá tudo muito rápido e tudo muito sexy, assim, cara, a palavra não é nem sexy, é muito sedutor. Eu acho que tem que voltar às origens lá, cara, do PM da década, sei lá, 1900 alguma coisa, que é a gente entender bem o problema que a gente tá resolvendo, porque hoje, como tá muito sedutor, às vezes você entra numa de resolver alguma coisa que, cara, não vai mexer o ponteiro ali. Inclusive, vou até adiantar um negócio que a gente vai falar lá no evento da PM3, em dezembro, que é sobre quando não usar IA, né? Que, cara, a gente, PM tem que ser. Aqui, eu sempre brinco com a. Você tem que fazer conta de padeiro. Beleza, quando você vai lá, né? Quando você decide desenvolver um produto, beleza, tem que ter uma conta, fazer um Excelzinho, alguma coisa, alguma análise de custo. Mas antes de você mesmo pensar naquela ideia, cara, faz uma conta de padeiro, sabe? Quanto que a gente vai. Porque a gente, pelo menos eu nunca trabalhei em ONG, eu sempre trabalhei em empresas. E as empresas buscam, de alguma forma, ou pelo menos ficar no 0 a 0 ou ganhar dinheiro. Então, cara, nossos produtos têm que ganhar dinheiro, né? Fazer uma conta de padeiro, quanto que você vai gastar, investir, quanto você espera receber, etc. Então, tem que ter uma análise crítica para escolher o problema, priorizar ele e aí martelar naquele problema até, né, conseguir sair do outro lado, né? Eu dei uma volta aqui, não sei se eu respondi, Daniel. Não, não, respondeu sim. É uma coisa, enquanto você estava falando, né, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, acho que tudo a gente pensa no profissional agora, né, o que tá entrando agora e já tá vendo isso já, o mato cortado, né, e aí você pega o profissional old school, né, que é aquele cara que nem você comentou aí, né, o cara lá da década de, vai, começo, vamos colocar década de 90 não, porque muito longe, né, mas assim, começo de 2000 aqui, 2010, se você pegar, né, de 2000, vamos pegar 2010 até agora, né, a É no gente meu tem caso, aí, né? então assim, cara, a evolução tecnológica foi gritante, né, ainda mais depois da pandemia. E só que tem questões que acho que você tem que puxar um pouquinho lá atrás, e aí a gente que já tem um pouco mais de experiência, tudo já são profissionais aí já que pegaram, né, a questão do analógico pro digital, eu sempre bato nessa tecla, né? A gente é a geração que viu o analógico né, se transformar no digital, evoluir pro digital. E, cara, eu acho que a gente tem um pouco mais dessa malícia, sabe? Desse jogo de conseguir, mesmo tendo a ferramenta aqui na mão, você ainda ser pé no chão a ponto de fazer Uhum. uma atividade, né? E saber como você fazer, né? Lá usando o método old school, comparando com as ferramentas que a gente tem agora em mãos, né? Que vai trazer agilidade, vai trazer economia de tempo, otimização.
mas também tem, nem tudo são flores, né? E aí a gente Uhum. tem que fazer meio que esse comparativo aí. Cara, e Cara, tem pode falar, só Adriano, uma falei. coisa, eu tava até olhando na biblioteca aqui, que eu não acho que não tá aqui, eu li no iPad. Tem um livro da Teresa Torres, que eu esqueci o nome. Discovery Contínuo, alguma coisa assim. É o livro da Teresa Torres, acho que é o único que tem, que ela lançou, pelo menos o mais famoso. Que ela fala uma coisa que sempre ressoa na minha cabeça: que o sweet spot do PM é ele entender qual dor que ele vai resolver que é boa para o cliente e para a empresa. Se só fizer coisa para a empresa, aí você vira só um monstro capitalista. Se você, e os clientes, você tem, cara, um mar de problemas. Então também você não pode escolher qualquer problema de resolver. Então tem que ser um que agregue valor na jornada dele e que você ganhe dinheiro ao mesmo tempo. Então é um ganha-ganha para todo mundo, né? Não, perfeito, cara, concordo. E até pegando no gancho que o Daniel falou, cara, e a gente fala muito disso no episódio, que eu acho que quase todo episódio a gente fala que primeiro pra mim, tá? Eu vou falar eu, Sérgio, eu trabalho desde 94, tá bom? Então, um pouquinho, mais de 30 anos aí de carreira, comecei a trabalhar com tecnologia aí a partir dos anos 2000. Então, eu peguei muita mudança tecnológica, né? Do DOS pro do Windows 3.11 pro 95, pro 2000, e até também falando de produtos, e aí a forma de produtar de 3 anos atrás, cara, não é mais a forma de produtar agora. E eu acho que a galera que tá chegando agora, eu não sei se eu vou ser muito preciosista falar, mas eu acho que deveria ter passado por esse mato alto que a gente passou, porque acho que daria mais valor porque tem agora, sabe? Eu Uhum. hoje, quando eu vou usar IA ou usar recursos que, cara, eu não consegui usar, eu dou muito mais valor agora. A gente tava falando até no Esquenta, cara, eu pego uma base ali de 3.000 interações de Likert, eu peço, tem um prompt que peço para ir analisar ali os detratores e me trazer o resultado. Meu, há 2, 3 anos atrás eu tinha que ficar fazendo isso um a um, olhar, entender e extrair informação. E hoje eu dou muito valor para isso. Só que eu não mudo a minha cabeça, porque assim, você tem que ter o um pensamento estratégico. A galera tá esquecendo e tá levando transferindo essa responsabilidade para IA de pensamento estratégico, cara, que é muito nosso. É soft skill isso, né? Então a galera Uhum. tá transferindo isso muito para IA. Eu vejo isso muito no dia a dia. E aí, ô Adriano, eu acho que eu sei qual vai ser sua resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Cara, na sua visão, o IA, o PM hoje, Product Manager hoje, ele precisa ter o domínio técnico de IA para liderar produtos ou não? Qual a sua opinião? Apesar que eu sei que você é um cara bem técnico, né? E eu acho que isso te ajuda no dia a dia. Mas você acha que um PM ele precisa ter esse conhecimento técnico relacionado à IA? Cara, acho que você tá. É total minha opinião, né? Até porque eu acho que na Pipefy, cara, a maioria da galera é muito técnico, assim. Ou se não é técnico de background, que técnico, pelo menos entende o que tá acontecendo embaixo do capô. Então, meus pares são muito assim, parecidos comigo. Mas se você está tocando um produto de IA, eu acho que, na minha opinião, né, lógico, eu acho que tem que saber pelo menos o que está acontecendo embaixo do capô. Talvez não precise saber implementar, mas putz, cara, saiba qual que é o framework que a gente está usando de orquestração, o porquê que, cara, para você decidir orquestração de agentes, tem alguns casos de uso específicos que você vai usar alguns diferentes, ou em cadeia, ou você tem que usar um coordenador, ou você tem que usar um que vai passar demanda para outro. Assim, tem algumas formas. É bom você entender, né? Porque aquele negócio é um cinto de ferramentas, né? Você precisa saber quando você usa uma chave de fenda, quando você usa um martelo. E eu vejo algumas pessoas muito interessadas em ficar só no raso do chat GPT. E, cara, você tem que entender o que acontece ali debaixo do capô minimamente, né? Esse tempo a gente tava conversando com um profissional e a gente perguntou pra ele assim, cara, mas qual que é o seu. Me conta um case aí de IA. Era uma entrevista. Pô, contou, cara, falou um monte de coisa assim, parecia um case bacana. E assim, de curiosidade mesmo, eu perguntei, cara, qual que era o framework que vocês usavam? Porque hoje tem alguns, assim, só pra entender. Aí ele falou, cara, eu não sei o framework que a gente usava. Eu disse assim, pô, cara, você não perguntou pro seu tech lead, assim, cara, é LangChain que você tá usando? Me parece... Eu achei que ele ia confirmar pra mim, a gente tá usando LangChain aqui. Eu fiquei pensando, pô, então, né?
sei lá, minha opinião, cara. Se você está desenvolvendo um negócio, tem que saber pelo menos o que acontece. Você não precisa saber arrumar o motor, mas tem que saber, né? Fazendo analogia com o carro. Tem que saber que é um motor 2.0. Como é que você está vendendo um carro da Volkswagen e você não sabe se o motor 2.0 se é aspirado, se é 1.0 TSI? Né? Eu sempre uso essa analogia do mundo real que fica mais absurdo, né? Vocês entendem? Se chegar pro cara e perguntar o Sim, framework que ele usa, ele não sabe. Cara, é a mesma coisa, Daniel. Eu vou trazer para o meu mundo, aí o Daniel pode traduzir para o dele também. É a mesma coisa que. Aí eu vou dar um exemplo, né? Falar de API, assim, eu sei, assim, você fala de API, mas você não sabe como funciona uma API. Você não precisa, como o Daniel falou, o Adriano falou, você não precisa conhecer lá o bit byte de criação de uma API, mas você tem que saber pelo menos para que serve uma API. Em que momento você vai usar uma API e que momento você não vai usar. Entendeu? Em que momento você vai usar um webhook e que momento você não vai usar. Acho que o Daniel também tem até, olhando para a área dele, alguns exemplos assim também, que ele já pega no dia a dia, né, Daniel? não tem, acho que o Adriano falando aí é um perfil executor, né? O cara só vai lá, fez, ele não soube não soube entender, né, todo o contexto daquilo que ele estava, né, no projeto no qual ele estava atuando, né? O framework que ele estava utilizando, ferramenta, né? É muito disso, né? Eu tô lá, vou mexer num carro lá, vou arrumar um carro, para mim eu não preciso saber se o motor é flex, né? Se tem carburador, se tem injeção eletrônica, né? Se tem vela. Pô, Uhum. então assim, é uma coisa que pegando para minha área, vem muito de encontro quando você vai, né, falar com alguém na questão de uma infraestrutura de redes, né, que envolve lá a firewall, toda a parte de switches, roteadores e pontos de acesso e tudo mais. E aí a pessoa não sabe qual que é o sistema, né? Qual que é o tipo de firewall, qual que é o sistema que vai rodar, quais são as regras que você vai colocar lá. Fala, não, eu só implementei, fui lá, liguei e funcionou. Para mim é o que importa, né? Então Uhum. vai muito disso, né? E acho que é assim, né? Falando dessa questão da IA na jornada de produto, né? E tudo mais. ah, Aí assim, né? Essa questão da IA hoje, né? A gente pegando um gancho falando da IA, ela pensando nos ciclos de produto que vocês realizam hoje, né? No caso, se tratando da Pipefy, né? Isso ficou, né? Com a IA ficou mais curtos esses ciclos, né? Ficou uma coisa assim mais ágil de se realizar, ou ainda assim a gente pensa naquela questão de fazer uma análise, né, um pouco mais old school, né, podemos dizer assim, ainda sem sair pisando em ovos, né? Teve alguma mudança ou ainda não? A gente mesmo com a IA, a gente está aqui realizando o mesmo ciclos de produto, né? Isso com a IA teve uma alteração, se foi para bom, né? Se não foi para foi pro lado ruim, como que ficou? Cara, pensando que no Squad a gente tem as três, o pessoal chama muito de tríade, né? Que é design, produto e engenharia. Falando de design, desculpa, de design e produto, eu sinto que eu não vou dizer assim, ficou 50% mais rápido, mas eu sinto que ficou mais fluido o trabalho, pelo menos ali da gente conseguir validar uma dor muito rápida com protótipo, etc., até aquilo chegar muito bem já desenhado para o squad de engenharia desenvolver. E aí, a parte de engenharia eu não consigo responder, porque eu sinto, por exemplo, na Pipefy, o pessoal usa muito cursor para desenvolver, mas eu ainda não tive nenhuma experiência, eu nunca parei para conversar isso com eles. Eu não sei até que ponto hoje o pessoal consegue de fato usar um cursor ou windsurf ou os concorrentes codecs, etc., com codebases muito grandes, assim, principalmente código legado, etc. Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa, cara, a gente analisa todos os dados de uso dos agentes de IA em Python, né? A gente vai lá, pega toda a base e eu mesmo codo em Python para a gente fazer todos os relatórios, etc. E a gente conseguir olhar assim, cara, quais são as oportunidades aqui. Eu consigo, com certeza, afirmar que, cara, eu ganhei. Se eu fosse fazer isso sozinho, eu ia demorar uma semana. Uma coisa que eu consigo fazer em 2 horinhas. Então, para mim,
né, eu consigo ganhar uma baita eficiência e, cara, eu acho que sem o cursor eu não estaria conseguindo fazer esse nível de análise para me melhorar como PM. Então eu tô falando de mim, mas pensando num time de engenharia, eu vejo o pessoal fazer função, escrever teste, mas assim não consigo afirmar, cara. E eu sempre acompanho, cara, eu adoro ler esses relatórios de consultoria, ou relatório que o pessoal sério, né? Às vezes o pessoal divulga aqueles relatórios assim de baseado em pesquisa científica, etc. Cara, por causa do mestrado eu adoro ler. Quando não é muito técnico e tem muita conta e coisa de machine learning, eu ainda consigo ler. E eu vi, cara, e aí aquele negócio que eu fico em cima do muro aqui. Tem estudos falando que os programadores usando IA ganharam eficiência de não lembro quanto por cento, sei lá, vou chutar aqui, de 20 a 30%. Ao mesmo tempo, também tem estudos dizendo que eles colocaram IA para desenvolvedores super seniors e como aqueles desenvolvedores já conheciam muito bem a codebase, eles tinham que demorar muito tempo para orquestrar os agentes para conseguir desenvolver, sendo que era mais fácil ele ir lá meter a mão e fazer. Então eu estou muito em cima do muro, assim, eu acho que a gente não tem essa resposta ainda do quanto ficou mais fácil, apesar de se você jogar no YouTube agora, cara, todo mundo, mas aí é conflito de interesse, né? Todo mundo que vende essas soluções está falando que agora na minha empresa 80% do código está sendo escrito por IA. Então, assim, não sei, né? Eu não sei até que ponto é verdade. Pô, imagina o Serginho trabalha no Itaú. Cara, imagina você fazer cara, alguma coisa super estratégica no core do banco de, sei lá, empréstimo. Cara, você não vai meter o cursor lá para fazer tudo para você e só revisar. Deve ser uma coisa assim, né? O tanto de coisa legada que deve ter que orquestrar. Putz. Então, eu acho que o dia que realmente a IA vai tomar conta é quando um engenheiro do Itaú falar assim, ó, arruma esse bug em produção para mim aqui de empréstimo que eu vou tomar um café. Quando acontecer isso, gente, game over pra gente. Não, o cara vai falar assim, Adriano, arruma esse bug aqui no mainframe, aqui, cobolzão. Putz, aí realmente a gente chegou lá, carros estarão voando aqui, viu? Os carros estarão voando. É, cara, esse negócio de assim, né? Eu ouço, né? Não é a minha área, né? Mas eu ouço os dois lados, né? Eu ouço que tem pessoas que falam que veio para essa questão até da programação, né? Pegando isso, né? Eu fui num evento fui no evento da AWS. E aí eu vi uma ferramenta lá, acho que é Postman, se eu não me engano. E, meu, você joga lá o código lá, sei lá, em Python, e se você quiser jogar para outra linguagem, né? Fazer a tradução, né, para uma outra linguagem, cara, é um clicar de botão e ele já muda o código, né, das linhas. Mas assim, né, sempre vai ter que ter um programador, né, no caso um sênior aí, um cara com conhecimento para poder fazer aquela validação, né, não simplesmente você pediu para IA gerar, ela gera e você vai lá e bota em produção, né, cara? Eu acredito que talvez vai ter uma evolução, com certeza. Mas eu acho que não vai chegar a substituir hoje o programador, né? Hoje você ouve, né? Programadores que não programam mais, né? Então é assim. Mas eu acho que essa questão ainda, né? Pensando na programação, acho que vai demorar muito ainda para a gente ter 100% de confiança na IA. Mas, Eu acho cara, que, cara, eu acho que hoje a gente já usa muito IA. Vou dar um exemplo do meu contexto de uso de IA. Cara, eu uso IA para muitas coisas. E, pô, eu não, pelo amor de Deus, eu não posso ser aquele cara que fala que usa IA para criar história de usuário, senão eu vou me matar aqui, eu vou dar um tiro na minha cabeça aqui. Mas, cara, eu uso muito no contexto. A gente tem vários agentes que estão sendo criados via Spot AI, ou até mesmo via Copilot lá para acelerar nosso processo de discovery ali e delivery. Mas, cara, eu gosto muito de usar IA para análise de dados. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu gosto muito de fazer isso. Eu até perco mais tempo fazendo isso, mas eu acho isso muito legal. Que eu fiz recentemente. E aí, falando do passado, né? Quando eu era um PM ali em 2018 e 2019, como que eu fazia para realmente entender o comportamento dos clientes, o que os clientes precisavam? Ou através das pesquisas com esses próprios clientes, que a gente faz isso até hoje, que é super importante, ou ia lá para a central de atendimento
sentava lá, passava uma semana ouvindo as ligações dos clientes. Cara, hoje eu pego aqui no meu mês a base de transcrição dos meus atendimentos e peço para ele analisar toda essa base, toda essa transcrição, me trazer aqui pontos relevantes e esses clientes mais impactados, aquele cliente que ligou mais, aquele cliente que Uhum. está mais insatisfeito com a jornada, e tento entender. Então, no mundo ali onde a gente tem 4 mil atendimentos no mês, entre diversos canais, WhatsApp, central de atendimento, ou até mesmo dentro do portal, consigo trazer essa sensibilidade, selecionar alguns clientes ali para entender o que está acontecendo. Então, eu funilo esses 30 mil, 20, 30 mil atendimentos no mês, faço um funil desses caras e, se eu quiser, eu posso ouvir a ligação daqueles caras mais estratégicos para entender, né? Então, puta, imagina, né? Um trabalho que eu tinha lá no passado, que eu ficava uma semana ouvindo, depois eu tinha que tirar um relatório, fazer, entender. Hoje, em 2 horas, eu consigo fazer e acelerar muito Uhum. mais o meu trabalho. E aí eu acho que, cara, isso é o básico do uso de IA que eu falo para analisar dados. E a gente sabe que a gente tem muito mais a explorar, muito mais além de criar história de usuário. Ô, Adriano, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, até falando de IA, falando de automação aqui, contasse um pouquinho para a galera aqui sobre a Pipefy, cara. O que é Pipefy? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu papel como é, Staff Product Manager lá na Pipefy. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui. Boa. A Pipefy é uma empresa como que orquestração de processos de negócio. Então a gente tem um produto hoje, inclusive, é muito. Até quando a gente entra na Pipefy, você começa a mexer no produto, a gente usa muito o produto para resolver nossos próprios problemas aqui, e a gente vê o quão horizontal que ele é. Então, é um produto de, né, gestão de processos de negócio, e hoje a gente está colocando IA no meio disso para a gente conseguir, com os nossos agentes, otimizar o dia a dia. A gente tem 2 produtos de IA hoje muito fortes, são os agentes e os assistentes. Assistentes é aquele fluxo mais conversacional, e o agente já é de fato um agente de IA. Então a gente tem a IA, sei lá, no meio dele tomando decisões, né? Lógico, baseado na sua instrução, né? Não vai sair fazendo qualquer coisa. E várias dessas ferramentas dentro da Pipefy. Então, de cases assim, putz, a gente tem, sei lá, um processo de QIC, tem uma parte que é feita por IA, usando, né, batendo em várias APIs, pegando vários dados para conseguir ajudar o cliente a fazer um processo de empréstimo, por exemplo. Então, tem uma parte ali que, sei lá, em quantas horas, tem que ver nos cases públicos de otimização de horas, mas a gente tem uma otimização grande no processo, né? Hoje em dia a gente tenta não, mesmo que a gente consiga fazer um processo full de agentes, mas ainda é muito legal a gente ter alguns fluxos de revisão de... E essa que é a sorte, cara, que a gente teve, que pro produto da Pipefy é um produto muito óbvio da gente colocar IA para otimizar os processos dos clientes, porque, cara, você já tem o que eu acho o grande problema, o nosso CPO brinca muito isso, que ele fala que tem muitas empresas concorrentes nossas que os agentes estão desempregados, porque você vai lá, monta um agente, você vai colocar esse agente para trabalhar onde? Não tem um lugar para trabalhar. E a gente está construindo uma plataforma de gestão de processos corporativos há 10 anos, vai fazer 11 agora. E aí, agora, a gente arranjou um emprego, né, para a gente trabalhar dentro do pipe, né, que é aquela visão do Kanban. E dependendo de qual fase que você quer otimizar, você pode colocar um ou mais agentes ali para fazer o meio de campo para você, né? E aí pode ser meio automático até um certo ponto, ou você pode até pedir para ele revisar, né? A gente lançou uma jornada nova semana passada e o case era exatamente esse. Um agente, ele abria em outros fluxos, não sei, não sei se eu vou falar muito técnico de Pipefy aqui, mas imagina se tem um pipe, e esse pipe, né, que é o nosso Kanban, ele é um coordenador, e lá tem um agente que recebe demandas, ele entende a demanda e ele abre um card em outros 3 pipes. Esses pipes também têm agentes e podem ter humanos trabalhando essas demandas. Quando as 3 demandas acabam, você chega nesse processo no fim, essas informações voltam nesse primeiro pipe coordenador, e o que foi feito por IA e feito por humano é revisado ainda por uma última IA
e ela pode revisar se faz sentido baseado no prompt. Então você faz um LLM, que essa técnica chama LLM as a judge, porque você usa um outro LLM para ser juiz daqueles resultados, tanto de IA quanto de humano, dependendo se ela aprova ou desaprova. Se ela aprova, beleza, vai continuar o processo. Se ela desaprova, você manda um e-mail direto para o humano com todo o resumo daquilo, do que aconteceu. Então, cara, imagina você tem... Eu falei de uma forma de exemplo, mas imagina você tem um processo de... Cara, algum processo financeiro, por exemplo, de empréstimo, que você precisa revisar algumas coisas, que a IA levantou a mão e falou: isso aqui tá estranho, nos documentos do Sérgio tá pedindo um empréstimo para comprar tal coisa. Quando chega para essa pessoa, já chega alguma coisa meio mastigada. É lógico, né? Que é o que você falou, que eu acredito muito. Não é porque a IA tá fazendo que a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque daí, cara, a gente perdeu a nossa capacidade de pensar e aí acabou, né? Então, pelo menos já chega alguma coisa mastigada, você consegue olhar, avaliar, ver o que a IA fez, etc. É muito melhor, né? Eu, pelo menos, acredito, é muito melhor você não sair de uma página em branco e já ter que revisar alguma coisa que uma IA fez, né? E quem programou a IA é você, né? Isso que eu sempre falo. O pessoal às vezes fala: putz, mas a IA fez uma cagada aqui. Cara, quem que fez o prompt? Foi você, então não foi a IA que fez a cagada. Você tem que pensar no guardrail, você tem que desenhar a lógica. Então, assim, no final do dia, a IA pode ter feito uma cagada, mas a culpa é do humano que fez o prompt, né? Depois o próprio humano, Daniel, culpa a IA, né? Sua burra. Então, tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir Exatamente. pra IA, né? Pô, aí é complicado, né, meu? O cara chegar e falar assim: a culpa não foi minha, a culpa foi da IA. Pô, Ó, aí eu vou dar não, um né, cara? exemplo, Daniel. É a mesma coisa. Ó, vixe, esse exemplo não sei se cabe, mas eu vou dar exemplo. Eu nunca esqueço disso. É mesmo que você vai no médico e fala assim: doutor, eu tô com dor, me dá um remédio. Aí ele vai falar: aonde é? Você tá com dor aonde? Não sei, eu tô com dor, me dá um remédio. Cara, como é que ele vai te dar um remédio se ele não sabe onde você tá com dor e sabe? Acho que é muito disso, né? Não, é que nem você falar, que nem, né, vou pegar aqui e puxar pra minha área, né? Você vai lá, você vai tratar de um disaster recovery, e aí, quando você vai ver lá, não tava fazendo backup. Aí você vai botar a culpa na ferramenta que não fez o backup, ou você vai ver que foi a pessoa que não configurou para realizar o backup, né? Então, assim, são coisas que, cara, aí a IA veio para algumas pessoas pararem de pensar, cara. E isso que eu acho que é um ponto que a galera às vezes não tá pensando, né? Justamente não tá pensando. O uso da IA e a pessoa pegar o Ctrl+C, Ctrl+V e falar verdade absoluta e já era. Entendeu? Eu tenho ouvido muitas críticas relacionadas a isso, né? Perfeito, cara, perfeito. Ô, Adriano, e aí, assim, você falou um pouquinho da Pipefy, né? E como é que é o seu papel hoje, cara, como Staff Product Manager lá? Quais são as suas principais atividades? Você tá metendo a mão da massa? Você tá mais ali orientando a galera? Como é que hoje é seu papel? Eu sei que você faz algumas apresentações aí a nível Brasil, representando a Pipe. Fala pra gente como que tá seu trabalho hoje lá. Cara, eu entrei aqui na Pipe para tocar um produto de automações que acabou virando o nosso produto de agentes e tô desde então, né? E tinha também uma parte de iPaaS ali, que é o Integration Platform as a Service, para a gente fazer. É quase você ter você ter vários conectores para o mundo externo, né? Porque a gente sempre brincava. A Pipefy sozinha, você fica no seu mundinho. Agora, quando você consegue conectar ela em outras plataformas, cara, a extensibilidade do produto fica gigante. Então, por exemplo, a gente tem muito cliente enterprise. E tem muito, sei lá, você precisar, cara, vou chutar um fluxo aqui, fluxo de reembolso. Serginho manda lá, ele fez uma viagem e precisa pedir reembolso. Cara, um cliente enterprise, os dados do Sérgio vai estar no SAP da vida, né? Não vai estar, sei lá, em algum lugar aleatório. E aí a gente precisa conectar a Pipefy. Se eu precisar, por exemplo, passar seu CPF, tô chutando aqui, precisar passar seu CPF para pegar suas informações para voltar a Pipefy para seguir um fluxo, a gente precisa de conectores. Então a gente também lançou esse produto, mas agora eu estou muito focado em agentes. E eu sou PM desse time, cuido dessa parte de agentes com outros times, porque a gente sempre. Uma coisa que a gente fez muito boa esse ano
no começo do ano, a gente colocou todos os times focados na mesma métrica. Tinha uma métrica de adoção e uma métrica muito forte de agentes. E aí, né, de revenue, de AI. E aí, por causa disso, todo mundo acaba impactando esse KR não é nem da tribo, né? Da organização toda ali. Então, não necessariamente só eu trabalho no produto de agentes, tem time de plataforma trabalhando, tem todo o time de governança, porque uma vez que a gente coloca um agente em produção para o cliente, tem todo o aspecto de governança por trás para a gente. Né? Imagina, a gente tem um monte de cliente enterprise, tem que pensar em segurança, pensar em orquestração de modelo. Tem muito cliente que não pode usar o modelo da OpenAI nosso, por exemplo. A gente tem OpenAI, a gente é parceiro da OpenAI, né? A gente usa o modelo OpenAI como orquestrador, mas, por exemplo, se você é um cliente e fala, putz, cara, eu tenho meu próprio contrato com a OpenAI, tem muito cliente que quer separação de dados, né? Acho que vocês devem saber mais do que eu sobre isso. Tem muito cliente que precisa disso. E aí a gente também tem outros times pensando em todas essas jornadas. Então hoje eu cuido mais da experiência de construção de agentes, tem outros times cuidando de todas as, como que eu vou dizer, toda a experiência do cliente para a gente garantir uma melhor adoção, né? Então só nessa jornada que eu falei já tem uns 4 times, né? Boa. Pô, essa questão do APS, ele também, na questão de integração, né, pensando no Pipefy, é uma dúvida. Ele integra, independente se a plataforma, né, que ele precisa integrar é em cloud ou on-premise. Ele não tem distinção. Vocês conseguem criar o agente, por exemplo, e fazer conforme a necessidade do cliente, fazer essa integração com o Pipefy. Ele consegue buscar as informações independente de onde que está a origem das informações. Cara, sim, a gente sempre. Mas daí de uma forma menos intuitiva. Porque hoje, por exemplo, se eu quiser conectar com um HubSpot, já tem um conector, é quase plug and play, aquela jornada de next, etc. Loga Uhum. com e-mail e vai. Quando é on-premise, a gente vai ter que fazer provavelmente via HTTP request e vai ter que ter alguma chave sendo transmitida. E aí é um negócio mais. Mas assim, dá para fazer. A volta é só um pouquinho maior, né? Cara, aí Tá. a Porque, né, gente. ainda existe, né? Pensando em sistema legado, essas coisas, ainda vai Exato. que tem a necessidade ainda, né? Não, não, perfeito, Daniel. E, cara, vou dar um exemplo até do banco aqui. A galera acha. Vocês acreditam que a gente emite muito cheque hoje em dia ainda? Eu não vou falar números aqui, mas, cara, milhares de cheques são emitidos todo dia. A Meu gente, Deus. a gente acha que. Pô, eu parei de usar cheque, sei lá, a gente tá em 2025. Parei de usar cheque em 2010, eu acho. 2010 eu Nossa. parei de usar cheque. Eu, Sérgio, né? Mas até Aham. hoje, principalmente, muitas pessoas usam cheque, principalmente pessoa jurídica, cara. É estranho até falar sobre isso, né? Mas porque o Daniel, assim, por que eu falei sobre esse ponto? Porque o Daniel falou de sistema legado, né? Hoje a gente acha que tudo é nuvem. Todos os É. sistemas estão na AWS, ou no Cloud, no Google Cloud, ou qualquer outro ali. Mas a gente tem se eu não sei falar em percentuais aqui, um grande número de empresas pequenas, médias e grandes ainda que estão com o seu on-premise lá instalado, local, lá dentro do banheiro. Lembra, Daniel? Daniel trabalhou já em algumas empresas que o servidor Dellzão lá ficava dentro do banheiro, né? Não vou falar o nome da Vixe, empresa aqui, várias, várias. mas Não, não foi só uma não, viu, cara? Eu já trabalhei em mais são, de uma que era assim. Sabe quando a empresa ela constrói o prédio dela e aquele lugar que ela não iria utilizar, ela define que é a sala de servidor, entendeu? então. É lá, entendeu? É lá que o negócio vai rodar. E esse negócio de sistema legado, cara, ainda tem muito, velho. Principalmente pegar pequenas empresas e dependendo do negócio da empresa, o custo para você migrar para o cloud é muito alto, né? Ainda pensando, por mais que vou usar servidores em outro país, tudo mais, né? Porque o custo acaba sendo menor, ainda aqui no Brasil ainda tá muito mais caro você manter, né, em cloud aqui, né? Então, assim, as empresas ainda acabam, né, adotando o on-premise por conta de custo ainda, né? Porque ainda acaba sendo muito caro, dependendo da quantidade de informação que a empresa tem, né? Não, perfeito.
Cara, mas assim, é um custo, mas eu acho que é algo que precisa ser repensado e revisto, né? Porque hoje em dia, cara, assim, ó, é até complexo falar de custo, Daniel, porque hoje, falar um pouco de AWS, que eu conheço um pouco mais aqui do universo, tá? Mas assim, cara, depende muito do que do que do nicho que você atua, depende muito ali do que você vai usar de serviço da nuvem, entendeu? E a própria, falando de AWS, a própria AWS tem aceleradores lá dentro, né? Tem serviços que te ajudam a ter um menor custo. Então, quanto mais você usa, menor um custo você tem. Tem uma série ali de ferramentas que eles podem te ajudar ali realmente a reduzir o custo. Não vou dizer que é barato, não é barato, mas eu acho que você consegue ali no dia a dia entender melhor ali a dinâmica e conseguir reduzir ali ainda mais esses custos. Adriano, cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta, não sei se ela é difícil, mas eu não sei se eu tenho a resposta para ela agora. Mas eu vou perguntar para você, você é uma pessoa super inteligente. Como é que você imagina, cara, o papel do PM daqui a 5 anos com o avanço da inteligência artificial, cara? Cara, eu vou roubar um slide do Gartner, que saiu tendências tecnológicas para 2026 e tinha um dele, eu não lembro se era o critério número 1 ou o critério número 4, mas tinha uma imagem muito bacana que mostrava o quanto que agora a gente vai ter é, funcionários digitais trabalhando com a gente. Então, inclusive lá eles falavam que uma tendência de futuro era o que eles chamam de MAS, Multi-Agent Systems. E aí eles botam assim um antes e depois. O antes são várias pessoas num time e o depois são as mesmas pessoas, só que ao invés de elas estarem em 2 times de 5, elas estão em 5 times com 2 pessoas cada e vários agentes ali. Então, eu acho, não sei se vai ser em 5 anos, ano que vem, quando que vai ser, mas eu acho que está muito próximo. E aí não é aquele papo futurista, né? Ter um agente trabalhando com você. Mas é o que a gente já faz hoje. Imagina se, pô, tem um dev de front-end muito bom que trabalha com a gente. Foi o último que entrou no time. E, cara, ele é muito bom de fazer de prompt engineering. Então, às vezes, assim, no front, ele faz umas funções e a gente tá conversando assim na cara dele, ele abre, tá trocando ideia, ele fala, mas é assim que faz, né? Quando um dev tá trocando com o outro. Ele escreveu pronto, ele já mexeu na função, ele já mexeu um monte de coisa. E, cara, é a função agent do cursor ajudando ele. Lógico, ele revisou o código, mas ele saiu do 0 para 1 muito rápido ali. Eu acho que para todos os profissionais vai ser isso, né? Pensando no PM, que eu posso acho que falar mais, pensando no designer, pensando no dev, né? Eu acho que quando realmente a IA desbloquear o dev, não sei se já está acontecendo isso, né? É que a gente não tem dado público, né? Os dados que a gente tem em público são de pessoas que ganham dinheiro falando isso, né? Mas é isso. Boa. Manda aí, Daniel. É, essa questão aí de tendência, né? Daqui 5, 10 anos, cara. Hoje, assim, há 10 anos atrás você conseguia projetar algo 10 anos pra Uhum. frente, né, cara? Hoje em dia tá complicado você pensar o ano que vem o que que vai ser, né? Pensando na questão da evolução da IA, e cada hora surge uma coisa, né? É uma plataforma, um hype novo, né? Agora o pessoal só ouve o pessoal falar de N8N pra lá, pra cá e tudo mais, e Lovable. Eu fui no evento semana passada, né? Semana passada, o EA Brasil Experience. Cara, você sai de lá assim, falando, meu, como tem empresa que tá nascendo por conta da IA. E assim, das mais diversas áreas de negócio, cara. Eu vi área da saúde, área comportamental, área jurídica, RH, segurança, puta, cara, assim, dos mais diversos negócios. E é bom porque a transformação tecnológica pensando em IA, cara, tá criando novos nichos de mercado, né? Novas possibilidades aí. Puta, eu vi um negócio lá interessante lá que foi uma questão para RH, cara. Todo o processo de recrutamento, né, feito por IA. Né? Lógico, vai entrar naquela questão da humanização e tudo mais, como a gente ouve falar, né? Mas assim,
pô, pensando numa empresa grande, né, numa empresa com mais de 1.000, 2.000 funcionários que tem processo seletivo todo dia, cara, para você trabalhar com filtro de currículo e aquela primeira triagem é muito bom, né, cara? E aí, assim, né, o Adriano, pensando nisso, nessa questão de futuro, tendência, né, como é que você enxerga aí no futuro aí essa integração de IA com plataformas de automação, aí pensando, né, automação empresarial, pensando no Pipefy aí, como que você imagina aí para daqui para frente? Cara, eu acho que vai ser um fluxo muito mais, né, que a gente tá chamando de fluxos agênticos, que a gente consegue. Eu postei recentemente no LinkedIn, não lembro que pesquisa que era, que falava assim, o quanto hoje do seu job description você pode realmente terceirizar para IA fazer para você, e muito no sentido de que, cara, vamos lá, se a gente sentar aqui e for, né, qual que é o nome do cargo de vocês? A gente escreve. Vamos escrever aqui o job description. Cara, vão ter uns 30 bullet points. Tem uma parte que vocês querem, né, terceirizar para IA, e vamos lá, cara, deve ter uns 8 bullet points, que é coisa que você não aguenta fazer, cara, é um saco. Então, assim, tem uma parte ali que vai te ajudar de otimizar o tempo, e tem uma coisa, cara, que é só ruído no dia a dia, que eu acho que a gente vai conseguir, né, orquestrar muito bem com automações e até ganhar velocidade, né? Foi o que a gente tava falando ali, né, de, putz, a gente precisa... imagina, ó, vou dar um exemplo aqui, falando de Pipefy e do exemplo que o Serginho falou. Imagina que a gente tem que analisar dados de resposta de clientes, né, de uma pesquisa Likert, NPS, etc. A gente podia ter um fluxo que, cara, todo dia de manhã as pesquisas novas você vai bater em algum lugar, ou um HTTP request, ou via webhook, de alguma forma você vai pegar essas pesquisas e todo um fluxo ali vai te trazer todo dia num processo de decisão baseado num fluxo, tudo automatizado. Pô, quanto tempo demora para fazer essa análise, sabe? Que a gente pode já, né? Então, assim, eu acho que, cara, é um sweet spot muito bom, né? Você entender de automação e entender de agentes ou de assistentes, qualquer coisa que te ajude a otimizar o fluxo ali, né? E, cara, não sei, eu faço muita coisa. Eu até mandei um meme esse dia para um par meu, que o meme era assim, aparecia assim um monstro, né? Falando assim, resolvi o problema, montei o fluxo em 6 horas. Aí embaixo tá assim, se eu fizesse manualmente, duraria 2. Aí tá assim, eu sou o bichão mesmo da automação. Cara, eu adoro isso, assim. Então, cara, eu gosto de montar um fluxo pro dia a dia. A gente faz... acho que todo mundo aqui na Pipe faz isso, sabe? Boa. Ô, Adriano, Boa. vou te falar um ponto aqui, cara. Ó, está aqui nas minhas notas para eu ler. Acho que recentemente, ali, acho que semana passada você fez um post, cara. Eu sou usuário do Perplexity, tá bom? Sou Uhum. fãzaço do Perplexity e aí você, cara, tá, eu salvei esse seu post aqui que você comenta lá das 42 páginas que a Perplexity ele ensina a usar o IA no dia a dia do trabalho, né? Pô, perfeito, tá aqui no na minha listinha. Eu acho que eu vou usar o próximo feriado da semana que vem pra dar uma estudada nesse cara que tá. Eu comecei a ler ali, cara, e é bom que o conteúdo tá todo em inglês, né? Tá legal. E, cara, eu comecei a. Puta, fez tudo sentido. Então eu já guardei pra sentar aqui um tempinho pra ler com, com carinho, né? E achei legal. E aí, outro spoiler, né? A gente dá uma. A gente sempre acompanha o perfil dos nossos convidados, das nossas convidadas aqui. E aí casa muito com a pergunta que eu ia fazer, que a gente tá chegando aqui pro final do papo. Que você fez um post hoje, inclusive, falando que a Pipefy está contratando, certo? É E aí isso. eu queria que você falasse assim pra galera, pô, como eu disse, eu já conheço a Pipe, eu já usei a Pipe em várias outras empresas que eu trabalhei, sou fanzaço, tem a sobrinha da minha esposa trabalha na Pipe também, que a gente comentou, a Maiara, e tem muita gente que é fã da Pipe, e quando eu comentei com algumas pessoas que eu ia falar com você, eu falei, pô, eu quero trabalhar na Pipe, né? Como é que faz, né? Então, assim, falar um pouquinho dessa vaga que você comentou, que você fez esse post no dia de hoje, no dia que a gente tá batendo esse papo, gravando, né? E eu queria que você falasse pra galera assim, cara, porque hoje em dia, eu não sei se você. Porque eu acho que você tem um papel ali também que você entrevista as pessoas, e aí eu não sei se você pode me confirmar isso. Mas eu vejo que a galera hoje em dia tá muito preocupada com o hard, com o hard, com o hard, com o hard.
Eu sei que o hard skill é muito importante, tá? Em processos de contratação, mas no dia a dia no trabalho. Mas eu acho que, principalmente com a vinda da IA, que a IA te acelera muito ali a tomada de decisão, automações que a gente vem falando, análise de dados. Então, assim, a gente tem que olhar muito para soft skill, que isso a IA não vai te trazer, pelo menos na minha opinião, né? E aí, quando você fala em pipe, cultura da Pipefy, quando vocês olham para pessoas que vocês querem contratar, quais os requisitos que vocês mais olham, assim, além do hard skill, que a gente entende que é importante, ele tem conhecimento técnico ali, que você até falou para trabalhar com os multi-agentes, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais técnico, mas o que vocês olham ali de soft skill, cara, que vocês entendem que é primordial um candidato ou uma candidata ter para ser realmente contratado pela Pipe? Boa, falando das vagas, a gente abriu uma semana passada como Data Product Manager, então é um cargo muito mais, né, focado em plataforma, então é mais de fundação, né? E ontem a gente abriu, que foi a que eu divulguei hoje, uma vaga de PM para, que é um pouco técnico também, mas é para um ambiente de homologação, versionamento, etc. Muito focado em CI/CD, mas não né, internamente, né? Para a gente oferecer esses tipos de... É quase que um fluxo de CI/CD, só que ao invés de você comitar um código, né, para produção, você vai comitar processos tecnológicos com agentes e tal. Então acho que é um jeito fácil de explicar. Sobre o processo seletivo, dependendo da senioridade, mas normalmente é sempre uma entrevista com o time de people, aí às vezes opcional faz uma entrevista com seu gestor, né? Aí normalmente fala com, sei lá, 2 PMs e um engineering manager que faz algum case. É bem aqueles cases tranquilos, assim, cara, uma coisa que eu não gosto mesmo, né? É aquelas empresas que dá case pra você fazer em casa, que você tem que, pô, você já trabalha de 8 às 5, você tem que ficar mais sei lá quantas horas. E, cara, no final do dia você não tá medindo tanto assim, sabe? Diferente de um case live que a pessoa tem 1 hora para resolver ali, enfim. Mas essa é uma opinião minha. O bom é que a Pipe não faz case para você fazer em casa. Aí você faz um case live ali. Normalmente tem entrevista com pares, dependendo do time, assim, um time que é muito unido, muito tempo. Normalmente o pessoal faz um bate-papo mais para, né, ver se tem algum red flag do que ter viés, assim, sabe? Mais para trocar ideia. Meu processo aqui, cara, quando eu entrei, foi um processo super bate-papo de boteco, assim, sabe? Até o case foi bate-papo de boteco, no final eu tava abrindo miro, desenhando coisa, e a gente, pô, então eu acho as entrevistas aqui bem, bem tranquilas, assim. E sobre soft skill, cara, para não me prolongar muito, eu acho que a principal hoje que a gente vê é colaboração com outros perfis, assim, porque querendo ou não, a Pipe é uma empresa que a pessoa tem que enxergar, né? Um copo meio cheio, um copo meio vazio. Eu enxergo como um copo meio cheio. O PM tem muita responsabilidade, o que é muito bom, assim, sabe? Tem pouco micromanagement em cima das pessoas. Só é aquela brincadeira, né, do Homem-Aranha, né? Acho que é do Homem-Aranha, com grande. É o Com Homem-Aranha, né? grandes Com grandes poderes, poderes tem e grandes grandes responsabilidades. responsabilidades. Então, cara, muitos PMs aqui tem um contexto muito grande que pode dar boa para a empresa e pode dar ruim, né? Então, às vezes você tem. Cara, vou dar um exemplo agora. A gente acabou de lançar os agentes. Pô, meu dia a dia eu tô falando com design e com engenharia. E aí eu tenho que, pô, falar com um time de plataforma, porque a gente está pensando em fazer alguma coisa com o modelo de IA e a gente tem que fazer um teste. Então eu já estou falando com outro time, outros principals, com o pessoal de QA, por exemplo. E aí à tarde, cara, eu tô falando com o cliente, falando com o CS, fazendo pitch para, né, fazer teste com o cliente. Então, assim, cara, é muito. Você não fica, né, no seu quadradinho executando só. Então a gente gosta de ver muita colaboração, assim, não só entre o time, né? Mas, cara, você consegue ir lá em outra área e fazer um pitch do seu produto para cliente junto com o CS, pô, é legal que você consiga, né? Boa, perfeito. Cara, eu falo muito. Eu acho que a galera, os convidados, as convidadas que vêm sempre bater esse papo com a gente fala muito de adaptabilidade, né? A mudança, que puta, muda todo dia, toda hora tem mudança.
e esse senso de colaboração, cara. Acabou aquele estigma, por exemplo, eu dou muito exemplo do engenheiro, cara. Aquele engenheiro que antigamente sentava na mesa dele, colocava o fone, não falava com ninguém, ficava 10 dias codando lá e beleza. Hoje não. Hoje, pô, o engenheiro, eu vou falar do Itaú. Cara, o engenheiro hoje apresenta a solução em demo para superintendente, para diretor, saca? Ele tá junto com. Normalmente, tudo bem, né? Quando tem essas apresentações, tem um tech lead e tal, mas eu já vi, cara, em demos ali, em showcases ali, próprio time, o próprio engenheiro apresentar a solução e tá tudo bem, o PM dá autonomia pro cara apresentar, porque às vezes o cara participou da. Ele realmente colocou a mão na massa e entregou, e eu acho que esse papel é super importante, né? Esse senso assim de colaboração, esse senso assim de adaptabilidade, que é super importante ter, né? Eu vejo, como eu falei, eu vejo a galera muito preocupada em hard skill, tem que estudar, um monte de coisa para estudar, mas esquece desses comportamentos primordiais que a gente precisa ter. E, cara, esse soft skill, você não consegue, você não tem ele tão fácil. Você não acha no curso da Udemy um soft skill, sabe? Eu acho que é muito comportamental, você tem trabalhando muito a sua cabeça, conversando muito, fazendo muito exercício para você conseguir ali melhorar no seu dia a dia, né? Daniel, estamos indo para o final, cara. Teça aí suas considerações finais aí. Pô, acho que primeiramente agradecer o Adriano aí pelo tempo, né, pelo conhecimento aí. A gente sempre bate aqui na tecla do nosso canal que o nosso ambiente é um ambiente colaborativo, né? A gente não cobra nada, a gente só cobra o conhecimento dos nossos convidados, né? E hoje não foi diferente. Pô, tu falou muito aí, a gente falou muito sobre IA aqui, sobre processo, sobre automação, ferramentas e, cara, acho que, né, para quem assistir esse episódio aqui, vai sair conhecendo um pouco mais a área de produtos, um pouco mais da Pipefy, né? E, cara, é isso, né? Agradecer mais uma vez e, né, já me adiantar aqui, as portas estão sempre abertas, né? Vamos marcar próximas aí, pegar algum tema específico aí, destrinchar aqui no nosso canal. Boa. Adriano, também te agradecer de novo aqui pelo esse papo, cara. Super obrigado. Eu até vou fazer um post aí nas minhas redes e falar assim, ó, depois desse episódio, eu já sabia que eu não sabia nada de IA, né? Porque a gente acha que sabe tudo de IA. Eu não. Eu sou mais humilde, eu já achava que eu sabia muito pouco, tenho que estudar toda hora, todo dia. Mas depois de hoje, cara, eu percebi que eu sei muito menos ainda, porque, cara, você deu uma aula aqui pra gente. Acho que Imagina. agregou demais pra galera. Como o Daniel, as palavras do Daniel são as minhas palavras também. Portas abertas para você, o dia que você quiser vir aqui, voltar a trocar uma ideia com a gente, apresentar um case de uso. Seria legal se um dia você conseguir apresentar um case público do Pipefy, qual problema ele está resolvendo. E, pô, cara, a porta aqui do canal está 100% aberta para você, o dia que você quiser trazer esse case aqui e apresentar para a galera, tá bom? E super obrigado, tá, por ter topado bater esse papo com a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Conte sempre comigo. Agora já estamos conectados nas redes. Sempre que precisar, a gente volta. Obrigadão. Boa. É isso, galera. Então não se esqueçam sempre, tá? Mais um papo aqui de altíssimo nível, como a gente falou. Então não se esqueçam sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sino, compartilhem com a galera, tá bom? Acessem lá o canal, a plataforma do Eureka Labs. Tem muito curso bacana lá para você que quer ser um líder, você quiser se especializar, né, se tornar um líder ali com uma grande referência. Os owners ali da plataforma, Natan, super parceiraço meu do banco, ele é um gerente de engenharia aqui, super renomado aqui no Itaú. Renan também, o outro co-founder lá também, ele é um coordenador de engenharia. Só tem engenheiro, né, dentro lá da plataforma. Então, se dá algum problema lá, então já fala direto com quem realmente vai entrar lá e vai codar, tá bom? Entra lá na plataforma, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino. Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, galera.